Então, congregação amada do Senhor, hoje nós vamos falar algo assim sobre satisfação, sobre dar fruto. Na verdade, eu assisti uma aula da certificação Jesus Cop com Douglas Gonçalves e essa aula me tocou muito e eu quis então compartilhar com vocês. Então a gente vai falar sobre satisfação. O que é satisfação? A primeira menção à satisfação é estar contente, é relacionado com comer. Primeira coisa que vem à cabeça, nossa, você está satisfeito? Não, hoje eu comi pra caramba, estou satisfeita. Então, a primeira conexão que vem da satisfação é comer. Então, eu quero falar sobre isso, sobre estar satisfeito e estar relacionado também sobre dar fruto. Então, né, eu já falei que a inspiração para esse tema de hoje veio do Douglas Gonçalves, do Ministério Jesus Cop, que é um ministério que o alvo dele é que cada um seja uma cópia de Jesus. E aí eu achei algo muito forte que eu já vou falar de cara aqui, é que se você está satisfeito, o diabo pode chegar com a bandeja que for, com a guloseima que for, que você vai falar assim, chegou atrasado, eu estou satisfeito. E aí o diabo não vai levar nenhuma vantagem sobre você. Eu achei isso assim muito forte, sabe? A gente sempre lembra aqui, né, que o que é a Bíblia? Ele é uma carta de amor da parte de Deus para nós, né? Aqui, olha só, o versículo que está em Mateus 4,4 é que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra, desculpa, que procede da boca de Deus. Então, de novo, relacionando com o pão da vida, né? A palavra é vida. Então, é muito forte essa conexão com satisfação, alimentação, o viver da palavra de Deus. A palavra de Deus é espírito e é vida. Toda a escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para corrigir, instruir, redarguir, né? Então, nós vamos começar já com o que é satisfeito. Segundo o dicionário, né? O que é estar satisfeito? É aquele que se encontra contente, é a característica de quem se satisfaz, que está farto, saciado, que se realizou, que se cumpriu, que foi executado, o desejo foi satisfeito. E como eu disse, a primeira noção de satisfação está relacionada ao comer. Então, é uma sensação de contentamento, de alegria, de prazer, de regozijo, de bem-estar, né? A pessoa está contente também, ela está alegre, ela está de bom humor, ela tem um contentamento, pode estar até jubilosa, né? Mas, interessante que junto com a satisfação, eu quero trazer aqui também a conexão com o que é falta, que é como se fosse o outro lado. Um está satisfeito, o outro está carente, está com necessidade, está com insuficiência, está com escassez, está se sentindo deficiente, está carente. Também carestia. Não, desculpa, hoje a tosse pior um pouquinho, mas vai passar. Bom, eu queria logo trazer um versículo lá do Salmo 17,15, que diz assim: quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Então, que face é essa aqui que está falando, né? Contemplarei a tua face. A face a ser contemplada é a face de Deus. Eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. A satisfação aqui é com Deus, é estar satisfeito com Ele,
é ter se alimentado dele. Então, como eu, fiz a conexão com o primeiro sentido de estar satisfeito com comer, eu quero ir lá para o Gênesis 2,16, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerá. Então, aqui nós estamos falando de Gênesis 2, eu citei o versículo 16, mas li também o 17. Então, o que a gente vai observar aqui? Que ordenou, ordem, a gente aprende no português, a gente usa o verbo imperativo, coma, né? Coma. Então, o Senhor falou de tudo, de toda a árvore do jardim você pode comer. Então, tudo está livre. Apenas uma que não, de todas as árvores. Então, tinha opção para tudo quanto é gosto, porque era um jardim, segundo a descrição da Bíblia, ele estava entre rios, então não era um lugar pequenininho. Então, de tudo podia comer, Deus liberou, ele ordenou, coma de tudo. Então, ele estava o quê? Focado e na satisfação, coma, se alimente de tudo, mas uma só que não. E o que aconteceu com Adão e Eva? Eles focaram na falta. Então, eles falaram, não, eu posso dessas tudo, não, mas eu quero é aquela que é proibida, eu quero é esse outro. Se o homem, primeiramente, obedecesse a ordem de Deus, que é comer de tudo, certamente, quando a serpente chegasse lá e começasse a tentar a Eva e falar, não, olha aqui, essa árvore é boa e tal, Deus que não quer que você saiba do bem e do mal, Ele que não quer te deixar saber das coisas, então Deus não é tão bom assim, tá te impedindo de fazer, que liberdade é essa? Então, o que aconteceu aqui? O diabo, através da serpente, ofereceu uma bandeja, que ele usou o quê? Usou o olhar, usou assim, a tentação daquilo, ele foi enchendo a cabeça de Eva, com a visão daquilo que nós, essa árvore aqui vai ser maravilhosa, esse fruto vai ser sensacional. Então, gente, aqui eu vou entrar com outro versículo que está em Eclesiastes 1,15. A parte B, aquilo que falta não se pode calcular. Então, aonde que a gente entra? Se você foca no que falta, não tem como imaginar. Então, esse foco no que falta é algo tão sério. Não vai ter como medir, não vai ter como calcular. Então, aí, você não vai ter como fazer comparação. A falta, vamos dizer assim, o buraco vazio que a pessoa tem é de uma profundidade. E a profundidade é a que ela acredita ser, que acredita ter. Não há como calcular. Daí, a pessoa, ela é dirigida pelo seu sentimento. E isso se torna intocável. Porque ela que vai dizer, não, me falta. E se ela foca na falta, não tem como a outra pessoa falar com ela alguma coisa, porque o foco dela é na falta. Não tem como calcular, diz a Bíblia. Aquilo que falta não se tem como medir. Não se tem como calcular. Então, ali a expressão que importa é o sentimento da pessoa. Ela é dirigida pelo sentimento. E a gente sabe que tem várias passagens da Bíblia que falam, enganou seu coração mais do que qualquer criatura. A gente não deve se deixar levar pelo sentimento. É uma exortação do Senhor, ele faz parte. É necessário você acolher o sentimento, você identificá-lo. Tudo isso faz parte da saúde emocional. Mas você deixar que ele comande já é outra coisa. Às vezes, eles querem nos fazer confundir que a Bíblia não deixa ou fala
para você não dar vazão ao sentimento. Não, nós fomos criados, né, com corpo, alma e espírito. A alma, as emoções, vontade e mente. Então Deus sabe disso. Ele fala, olha, é legítimo você sentir, é legítimo as suas emoções, você deve identificar, você deve acolher, porque negar as emoções não adianta nada, você acaba falta de saúde emocional, e a gente precisa, né, de ter saúde emocional. Então, só que a exortação é não seguir, não seja controlada pelo sentimento. Então, olha só o que a gente já viu até agora, que Deus deu toda a árvore do jardim para o homem comer, uma que não podia, e a tentação veio justamente em cima, oferecendo aquela única que não podia. Então, o que? Fatalmente, a Eva e o Adão não estavam satisfeitos com toda aquela possibilidade. Por quê? Porque eles ficaram focados naquela que faltava, naquela que não podia. E aí eu já vou passar para um provérbio também, que é o 13:12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore da vida. Então, eu quero conectar, né? A árvore que todas as árvores do jardim podiam comer, a árvore uma só que não podia, e aqui falando o desejo atendido, quando você é satisfeito, esse é árvore da vida. Então, vou fazer um parênteses aqui e falar um tiquinho sobre árvore. Vamos pensar um pouquinho sobre árvore. O que é uma árvore? É um tipo de planta, ela possui um tronco principal, que sai, né, da terra, e esse tronco sustenta as folhas, as flores e os frutos. Mas sustenta, assim, que a gente vê que está fora do solo, mas na realidade o que sustenta é a raiz. Apenas a gente não vê. E o Senhor, ele está sempre apelando, porque o homem vê a aparência e Deus vê o coração, vê o profundo. Então a gente olha para uma árvore, não, é o tronco que sustenta, porque não está vendo a raiz, mas é a raiz que sustenta. Então vamos lá, quais são as partes da árvore? As raízes fixam a árvore no solo, ela absorve água e nutrientes. O caule ergue do solo, mas se ele não tiver raiz, ele não vai ficar em pé. E também é a parte que a gente vê que sustenta as folhas, as flores e os frutos. Que é as folhas? As folhas fazem a fotossíntese, que é o quê? Absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio. E as flores? As flores são os órgãos reprodutivos da árvore. Após a polinização, as flores se desenvolvem em frutos. E os frutos? Os frutos contêm a semente da árvore. E o que é a semente? Ela que contém um embrião, ela tem uma reserva também de alimento que garante o desenvolvimento de uma nova árvore. Então, recapitulando aqui essas partes e suas funções, ela produz oxigênio, ela absorve o gás carbônico que a natureza libera, ela tem função de regular o clima, ela protege o solo, que a raiz impede a erosão, ela filtra a água, ela é habitat para a natureza, ela embeleza a paisagem, ela produz madeira, ela produz fruto. Então, o que a árvore é? É um elemento essencial para a vida na Terra. Então, a gente deve preservá-la, né, para ter um futuro sustentável para o nosso planeta. Então, assim também, precisamos nos alimentar da árvore da vida. Quem é a árvore da vida? É Jesus, ele é o pão da vida. Então, assim, né, a gente vai conectando. Então, vamos falar um pouquinho do fruto da árvore. Quando Deus criou o homem, ele falou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra.
Isso está em Gênesis 1, 28. Então, o Senhor, nós acabamos de ver, ele ordenou a esse ser que ele criou para crescer e multiplicar, falou para ele podia comer de todas as árvores do jardim, exceto de uma árvore. Então, a Bíblia, ela faz uma promessa que ela quer que não só o povo frutifique, mas individualmente cada um frutifique. Então, a gente sabe quem é Deus. Olha, quando Moisés perguntou quem era, né, que estava lá na sarça ardente, ele falou, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, é Deus de gerações, é Deus que a história continua, que a história não termina. Então, quando Deus planeja escolher um povo, lidar com esse povo e, a partir desse povo, levar a bênção para todas as famílias da terra, em Gênesis 28, 3 fala assim, e Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. Ele estava falando com Jacó. Então, Abraão, Isaque e Jacó. Então, é Deus de gerações, é Deus da semente, é Deus da continuidade, é Deus da vida. Oh, é tanta coisa que, às vezes, né, tá dito assim numa palavra. Então, aí nós vamos entrar, o que é dar fruto? Porque nós estamos falando hoje sobre o estar satisfeito. Se você está satisfeito, você não vai cair nas ciladas do diabo. E dar fruto, que Deus nos fez para multiplicar, para crescer e multiplicar. Mas aí pode haver muita confusão do que é fruto. E às vezes a gente está lidando com isso. E dentro de nós mesmos, nós precisamos identificar que fruto é esse que está saindo da gente. É fruto mesmo? Olha, então o Douglas Gonçalves trouxe essa, para mim, uma pérola. Dar fruto é tudo que eu gero e não me alimento desse produto que eu gerei. Então, a árvore, ela está firmada no solo pelas raízes. Uma árvore não come do fruto. Ela continua a produzir. Se num ano, aqui em casa eu tenho pé de manga. Então, tem um ano que dá muita manga. No outro ano não dá tanta. E assim vai ciclo após ciclo. Então, assim, eu, né, não sou boa de agricultura, mas eu observo. Então, a mangueira continua a mesma. Se ela foi pouca ou muita num ano ou no outro, ela não depende da minha satisfação, do meu elogio, ou de eu falar, nossa, esse ano a mangueira não deu muita. Ela continua produzindo. Ela não se alimenta do seu fruto, porque ela está firmada na raiz. Quem é a raiz é Jesus. Então, dar fruto é para o outro, é para a glória de Deus. Então, a gente vai estar satisfeito, vai se deleitar no Senhor. O desejo que se alcança deleita a alma, a gente fica feliz, a gente se alegra. Por quê? Porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará, então eu não preciso de focar na falta. Eu sei que o Senhor vai suprir tudo. Então, assim, assim, eu fico até meio sem palavras, porque é tanta grandeza, é tanta profundidade, assim, através de um simples versículo que está ali na palavra de Deus, que é alimento para a gente, e dali você vai... aquele versículo, ele vai se expandindo, ele vai se aproximando, assim, talvez aproximando daquilo que Deus quer mesmo, porque a primeira vez que você lê parece uma coisa, depois parece que ele vai frutificando, que ele vai dando mais, você vai compreendendo mais, você vai se aprofundando, você vai se conectando mais com Deus. Então, voltando aqui, eu vou repetir a definição de fruto. É tudo aquilo que eu gero e não me alimento dele. O que é isso em coisas práticas, exemplos práticos? A gente vai trabalhar para Jesus. Ah, mas eu vou conseguir uma influência, eu vou conseguir ser reconhecido e tal. Então, você está frutificando. Não
é para o reino de Deus. Você está frutificando para si mesmo, você está comendo do fruto, você está comendo da influência, você está comendo do reconhecimento que você tem. Então, aí, só que Deus, vamos dizer, as pessoas que acreditam em quem produz esse fruto para o seu próprio alimento, Deus vai satisfazer delas, vai atender o desejo delas. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa está dando fruto, mas com foco em si mesmo, a raiz continua sendo Jesus. Então, quem se alimentar daquela árvore vai ficar satisfeita. Agora, a árvore, no caso, a semelhança com o ser humano, que está se alimentando daquele fruto para o seu ego, para se alimentar e ficar, não, eu sou influente, não, eu tenho não sei quantos mil visualizações, não, eu sou demais. Esse não está frutificando como Deus quer que a gente frutifique. Como é que Ele quer que a gente frutifique? Para o outro, para a glória de Deus. Então, tudo que você vai fazer não é para o seu benefício, para você engordar, você comer daquele fruto que é ir de pregar o evangelho, né, a toda criatura. Para que a gente prega? Para que todos os povos o adorem, para o louvor da sua glória. Então, o alvo é para o louvor da glória de Deus. O alvo é o reino de Deus. Então, como que às vezes a gente pode medir se eu estou comendo ou não do fruto? Eu vou me alimentar da árvore, da vida que é Jesus. É uma imagem. Agora, a árvore, nós vimos todas as partes, vimos que ela está firmada no solo, que ela é aquele alimento que Deus proveu para nós. Mas a árvore mesmo, então a gente está fazendo uma analogia com o ser humano. A árvore mesmo não se alimenta do seu fruto. Já viu uma árvore comendo fruto, ela deixando o fruto secar e tal, e absorvendo o fruto? Não, a árvore não come do fruto dela. Por quê? Porque fruto é aquilo que eu gero e não me alimento dele. Então, vamos pensar uma coisa prática. Se eu estou trabalhando lá na igreja e eu fico incomodada com as pessoas que estão ingratas, as pessoas que não reconhecem meu trabalho, as pessoas que eu falo, a pessoa nem liga, você ainda está se alimentando do fruto, do fruto que você está criando. Então, esse é um sinal para você ficar alerta. Peraí, será que eu estou frutificando para Deus mesmo? Não quer dizer que a gente nunca pode sentir isso. Isso faz parte é do ser humano. A gente quer ser o alvo, a gente quer, né? Aliás, é a própria arrogância do homem que o impede de chegar a Jesus. Então, assim, isso vai acontecer. Mas o que a palavra está dizendo? Olha, cuidado, cuidado. Verifique que emoções, que sentimentos, qual é a raiz que está por trás desse seu trabalho, do que você está fazendo. É para se alimentar daquele produto, daquele fruto, ou aquele fruto é para você entregar a Deus? A oferta de Abel foi aceitável. Então, nossa, acho que eu me confundi agora, desculpa, gente. Então, é o seguinte, nós vamos nos examinar. O Senhor falou para que a gente venha a frutificar. Que tipo de fruto? O fruto para o outro, o fruto para a glória de Deus. Não para você colher desse fruto. O alvo ser, eu vou, né? Eu vou ser demais porque eu faço essa obra. Não, eu influencio tantas pessoas. Não, eu tenho o respeito, o reconhecimento das pessoas. Isso pode até fazer parte, não é maldade você, né, isso fazer parte. Mas aqui é uma questão mais profunda. Você está se alimentando daquilo que você faz para o Senhor? Ou você está fazendo para o Senhor? Então, essa é a pergunta que fica. É esse analisar profundo. É esse... Olha, a Valnice Milhomens, que eu falo que existe a igreja antes dela e depois dela, né?
ela falava assim, fala ainda, né? Um pano preto, ninguém vê sujeira. Mas quando o pano é branco, o mínimo tom de bege, de cinza, já vai aparecer. E assim é a nossa vida com o Senhor. Nós vamos buscar sempre agradar a Ele. Nós vamos buscar sempre trazer honra e glória e louvor para Ele. Então a gente vai examinando, né? Eu estou seguindo assim, eu estou realmente aumentando a minha comunhão com o Senhor, eu estou ficando mais ligada com Jesus. Então, é isso que é o sentido que eu quis trazer aqui hoje. Você está satisfeito? Você dá fruto? Está satisfeito é se alimentar de tudo que Deus dá e não focar na falta. E frutificar é se entregar para o Senhor, para o outro. Então, estes são os 2 pontos, né, que eu quero trazer para aqui hoje. Então, é a raiz que alimenta a árvore. A árvore não come do seu fruto. Ela está firmada no solo através da raiz, e é a raiz que alimenta a árvore. E aí, olha só o que está em Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas na igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. É porque a Bíblia explica com a Bíblia. Não adianta eu falar aqui, o que eu vou falar tem que estar respaldado na própria Bíblia. Por isso que eu falo e trago os versículos, que eu não estou falando da minha cabeça. E nós somos o quê? Nós somos como árvores plantadas. É a analogia que Deus fez. Desde o começo aqui eu estou falando que Deus criou o jardim com todo tipo de árvore para que pudéssemos nos alimentar. E uma só que era proibida. Então, nós somos como árvores plantadas. Onde está escrito isso? Salmo 1:3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, aqui, a árvore, ela dá o seu fruto no tempo. Então, eu não li lá que o Senhor nos exortou a crescer e multiplicar? Então, a árvore plantada junto a ribeiros, ela vai dar seu fruto na estação própria. O Provérbios 12:2 também fala sobre essa raiz. Mas a raiz dos justos produz o seu fruto. Então, a raiz, se você está fundamentada, está firmada no Senhor, você vai produzir frutos bons, porque diz que nenhuma árvore boa dá mau fruto, e nenhuma árvore ruim dá bom fruto, não tem como. A raiz, de onde ela se alimenta, qual é a força dela, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso é o que alimenta o homem. Se você está alimentando do Senhor, você dará bons frutos. Em Lucas 3:9 também diz, e também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança nisso fogo. Então, vai haver uma cobrança, vai haver uma medida. Você está dando bom fruto? Né? Então, já concluindo, indo para a conclusão, eu vou separar 2 versículos aqui que eu achei extraordinário e que o Espírito Santo de Deus toque a você sobre isso. É o Salmo 17:15. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei da tua semelhança quando acordar. Então, eu estarei satisfeito com a provisão do Senhor. Tudo que Ele provê para mim, eu vou querer, eu vou alimentar. Eu não vou largar as árvores para lá e ir atrás só daquela que não tem, que está faltando, aquela que eu não posso. Não, tem milhares de árvores, tem milhares de coisas que o Senhor quer atender o seu desejo, quer atender seu coração. Não foque naquilo que está faltando, porque isso não se pode medir. E isso vira um buraco assim, que não tem fim. Porque nós não devemos ser dirigidos pelo que falta e pelas nossas emoções. E o Salmo 3 que eu falei, né, há pouquinho,
pois será como árvore plantada, é a promessa do Senhor para nós, junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria, no seu tempo. As folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Então, tentar fazer aqui um resumo, né? Vimos que somos como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que daremos o fruto a seu tempo. Nós também nos alimentamos da árvore. O fruto que somos exortados a produzir é tudo aquilo que eu gero e que eu não me alimento dele. Mas a própria árvore, nós vimos, ela não se alimenta do seu fruto. Assim nós vamos orar e eu vou pedir para você repetir após mim. Senhor meu Deus, que eu dê frutos, como está escrito em João 15:8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Nós seremos cheios do fruto de justiça, conforme Filipenses 1:11. Cheios do fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu me encherei destes frutos. Que eu possa me lembrar de Ti durante todo o dia, de forma especial na hora do almoço, né? Que eu agradecer a Deus pelo sustento, pelo alimento que Ele me dá. Eu não vou comer do fruto do meu próprio trabalhar e produzir para Deus, porque estou firme em Jesus. É a raiz que me sustenta e me plantou em solo fértil. Senhor, meu Deus, eu agradeço por estar viva e ter sido alvo do teu amor. Deus abençoe a cada um de vocês. Tenha uma ótima semana no nome santo de Jesus, o Messias de Israel. Que possamos nos alimentar de tudo que procede do Pai. E a palavra procede do Pai, que nos alimentemos da palavra de Deus, que estejamos satisfeitos com toda a provisão que Ele nos dá. Nenhuma bandeja do inferno nos atrairá, porque estaremos satisfeitos com o Senhor, porque é Ele que nos supre de tudo. Então, muito obrigada a você que chegou até aqui. Vou pedir para você compartilhar, comentar, quem sabe pode ser útil para alguém. Então, Deus te abençoe e tenha uma semana maravilhosa. Em nome de Jesus. Amém.